Eita, coisa boa é criar gado, eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Princesa Rural, o melhor programa do Brasil. É show, papai. Isso é Paulo Sampaio, assim. Alô, meu povo, estamos aqui mais uma vez no ar, adentrando aí na sua casa, onde você estiver. Bom dia! Mais um programa Princesa Rural, exibido pela TV Princesa do Vale, grupo Princesa de Comunicações. Hoje o nosso programa é especial. Aliás, mais do que especial. Hoje é um retrospecto dos 2 meses que estamos no ar. Vamos ter trechos dos nossos convidados, vamos passar programa por programa o melhor de cada um para você, né? Estivemos nesse período, estivemos com o doutor Matheus da ABS, uma multinacional das maiores do mundo, né? Passaram aqui para o nosso programa. Tivemos também doutor Michel Medeiros, grande amigo, o cara que sabe tudo de biotecnologia da Nordeste Embrio. Também passou conosco aqui professor doutor Rodrigo Gregório, o homem do Instituto Federal lá do Limoeiro, um cara sabe tudo de pecuária, sabe tudo de forragem, um cara deu um show também. Também passou por aqui doutor Thales, falando de equinos, falando de vaquejada, deu uma pincelada geral, o homem entende e vocês vão passar por ele também, ok? Teve também doutor Marcos Neves, expert em palma forrageira, o cara deu uma pincelada geral, desmistificou o cultivo da palma forrageira, deu aula para quem quer ingressar no cultivo de palma forrageira, enfim. Tivemos também cobrindo o maior evento norte-nordeste do agronegócio, o PEC Nordeste, realizado no Centro de Convenções, lá em Fortaleza, um evento magnânimo, onde teve a presença do Princesa Rural cobrindo esse evento. Tivemos também a honra e a satisfação de sermos recebidos lá em Tauá pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Domingos Filho, um cara expert em desenvolvimento econômico, começando pela sua própria cidade, aonde a sua esposa é prefeita e dá o exemplo. A cidade do Tauá hoje voa em desenvolvimento econômico, ou seja, o homem, como segundo o doutor Domingos fala, é do tamanho do seu sonho, um cara que tem pujança, força de trabalhar, um cara que deu uma verdadeira aula do que é o desenvolvimento econômico. Daqui para frente vocês vão ver, passo a passo, cada trecho de nossos programas. Fiquem ligados! Eita, coisa boa é criar gado, eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Princesa Rural, o melhor programa do Brasil. É show, papai. Isso é Paulo Sampaio, assim. Agro tá em alta no Brasil, agro tá em alta no mundo inteiro. Ideia que o povo aplaudiu. Quem planta colhe viu, e quem cria gado não falta dinheiro. Oh, eita, coisa boa é criar gado, eita, coisa boa é plantação. Dando sequência ao nosso programa especial, vamos aí ver um trecho do nosso amigo Matheus da ABS, uma multinacional que desponta na liderança de biotecnologia. Vamos lá, os melhores momentos com o doutor Matheus da ABS. Bom dia a todos, meu nome é Matheus Moraes, sou veterinário, zootecnista, trabalho na ABS Pecplan, que é uma empresa de biotecnologia animal, especializada em reprodução da parte bovina. Trabalhamos aí com sêmen, na parte de inseminação, IATF, e na parte também de FIV, de produção de embriões. A minha especialidade, que já tem aí 10 anos na minha trajetória aspirando na parte de aspiração folicular para a produção de embriões in vitro. E hoje estamos aqui junto com meu amigo Virton, na Fazenda Pilar, realizando mais um trabalho aí de aspiração folicular. Amigos, eu trouxe o Matheus aqui para desmistificar o que é a biotecnologia.
A gente vai conversar um pouco, vamos trocar algumas ideias aqui, depois vamos lá para o curral mostrar o processo em loco. E eu quero começar aqui a nossa pergunta ao doutor Matheus, perguntando: doutor Matheus, a biotecnologia é um bicho de sete cabeças? Como é o processo? O que é que precisa para começar a trabalhar com biotecnologia? Virto, a biotecnologia não é um bicho de sete cabeças. É uma técnica que ajuda o produtor, o pecuarista, a avançar no melhoramento genético e melhorar a qualidade da sua propriedade. Hoje, essa tecnologia já chega desde o grande, o médio e até os pequenos produtores. Nós atendemos o Brasil inteiro, desde criadores muito grandes e até pequenos produtores, levando a tecnologia de ponta que existe no mercado hoje, que é a transferência de embriões, que é onde o produtor consegue acelerar o melhoramento genético mais rápido, o jeito mais rápido de fazer o melhoramento genético na propriedade através de embriões. Também temos a inseminação, mas o embrião é um meio muito mais acelerado, digamos assim, que hoje está acessível para todos os produtores. Não tem uma exigência muito grande, é uma coisa básica e simples. Precisamos de um curral, um tronco, um lugar limpo, que não tenha poeira, fechado para montar o laboratório e realizar o trabalho de aspiração folicular para a produção de embriões. No mesmo, uma coisa para inseminação artificial, para IATF, um manejo bom, um lugar que dê para a gente realizar o trabalho, sem, como dizendo assim, do jeito mais fácil, sem frescura. Simples e fácil de fazer e chegando e todo mundo tendo acesso a isso. Para vocês terem uma ideia, a gente aqui da Fazenda Pilar, né, doutor Matheus, eu adentrei a raça Sind há 10 anos atrás. Pra vocês terem uma ideia de como é que é o processo e o que é que a biotecnologia proporciona. A gente entrou há 10 anos atrás, compramos a primeira doadora, a segunda, enfim. Quando nós tínhamos 10 doadoras, 10 vacas matriarcas melhoradoras, nós contratamos a ABS e dessas 10 vacas, elas tornou-se, doutor Matheus, em mais de 400 animais. A gente já está no afixo nosso, que é VCD, Virton Costa, a gente já está passando de 400 produtos graças a essa tecnologia de multiplicação. O que é essa tecnologia para o público que está em casa, para entender? Essa tecnologia é simples. Você contrata, tem um ambiente, eles vêm para a sua propriedade, montam um laboratório para ver a seleção dos oossos, o que é viável, o que não é viável. Você aqui na fazenda acasala com touro da sua predileção, ele pega esse produto, esse material colhido aqui na fazenda, leva para o laboratório. Me corrija, Matheus, em qualquer momento, se a gente está cometendo algum equívoco aqui. Mas esse material ajuda a gente propagar. O que é que acontece? Uma vaca aqui da Fazenda Pilar é coletada esse ósseo, feito a fertilização de touro de nossa predileção, touro melhorador, e esses produtos, esses embriões, que o doutor Matheus já vai falar que tipos de embriões a ABS produz, eles são colocados em barrigas de aluguel, em vacas chamadas receptoras. Ou seja, uma vaca nossa aqui, com o touro de nossa predileção, produz até, doutor Matheus chegou aqui, a 12 produtos em uma só aspiração. Em uma só aspiração, uma vaca nossa premiada, a Flica Uniub, ela produziu 12 produtos. Essa é a importância e esse é a celeridade da biotecnologia dentro da pecuária, que não é nada de um bicho de sete cabeças. Doutor Matheus, me explique e explique para todos os telespectadores do nosso programa quais embriões a ABS e quais os tipos de embriões que existem, que vocês trabalham, que vocês produzem. Como o nosso amigo Virton estava falando, o nosso trabalho aí de fertilização parte de um seleto time de doadoras que a fazenda escolhe, são os animais melhores geneticamente da fazenda, igual o Virton teve um time de 10 doadoras. A partir desse time, ele produziu os seus 400 animais que ele tem hoje na Fazenda Pilar. Uma doadora é capaz de chegar a ter até 50 bezerros, né, num ano, e num trabalho a gente consegue fazer aí de uma vaca 15 a 20 embriões, que vai gerar aí de 5 a 10 prenheses, e
a gente pode trabalhar isso de várias formas. A transferência de embrião a fresco, que aí a gente já tem que ter uma receptora sincronizada junto com o trabalho de aspiração, e também podemos trabalhar com os embriões congelados. Perdão, Matheus. Quando você fala trabalhar a fresco, existe algum protocolo? Precisa de um outro veterinário fazer um sincronismo, como faz na IATF? Explique para o público, para a gente entender, para a gente saber como é que é esse processo. Precisa sim, Virton. Quando a gente vai fazer o trabalho de aspiração para transferência de embriões a fresco, que são os embriões que não são congelados, um outro veterinário já tem que ter feito a seleção de receptoras e ter feito um protocolo de sincronização de ovulação dessas receptoras, que vai estar sincronizado junto com a aspiração. O protocolo é de acordo com a data da aspiração, é o dia que teremos que começar o protocolo de sincronização das receptoras. O protocolo na receptora é o mesmo protocolo da IATF, só vai mudar que ao invés da inseminação, vai ser outro dia que nós vamos transferir os embriões posteriormente à aspiração. E aí temos esse embrião a fresco, temos também 2 tipos de embriões congelados, que podemos ir produzindo, fazendo um estoque, um banco de embriões, para depois, futuramente, a gente trabalhar na transferência desses embriões. Tem os embriões vitrificados e os embriões DT. O embrião DT é o que nós trabalhamos aqui na Fazenda Pilar, é um embrião hoje que está só crescendo cada vez mais no mercado por conta da sua facilidade de descongelamento, que qualquer técnico que sabe trabalhar com a IATF é capaz de descongelar esse embrião, e também pelo mercado que vem fomentando cada vez mais, que é o mercado de embriões. Você tendo esse embrião DT, é um embrião muito fácil para você também comercializar os embriões. Do mesmo jeito que comercializamos prenheses, comercializamos bezerros, vacas paridas, novilhas, touros, também comercializamos embriões. Então é um mercado que está só crescendo, e que a gente pode estar trabalhando aí de várias formas. Então, a biotecnologia da reprodução, o trabalho de FIV, leva o produtor, como o Virto aqui na Pilar, ele pode trabalhar na comercialização de embriões, pode trabalhar na comercialização de prenheses, que são receptoras prenhas de embriões, pode trabalhar no produto vivo da novilha, do touro. Isso é muito importante, Matheus, isso que você está dizendo para os nossos telespectadores, até porque a gente é prova viva disso. Nos nossos leilões, até a logística fornecida pela ABS melhora, né? Porque a logística da ABS, praticamente toda a rodovia federais, sobretudo, há entrega, né? A ABS é presente no Brasil todo. Ou seja, os embriões que a gente comercializa em nossos leilões, partindo da ABS, existe 2 grandes, vamos dizer assim, diferenciais. Um é a logística, é a entrega, né? E o outro é a garantia, porque a gente tem que dar uma garantia para os nossos clientes que só a ABS pode dar. Eu quero agora que você fale quais são os índices, né, que a ABS garante, o comprador desses embriões aplicando, introduzindo, fazendo a inovulação, vamos dizer assim, a implantação do embrião na receptora. Quais são os índices que nós trabalhamos, tanto com a fresco, como o vitrificado, como o DT? Quais são as garantias que a ABS trabalha e o que é que você diz para o mercado em relação a esses índices? Como o Virton disse, a ABS, nós estamos aí espalhado por todo o Brasil e pelo mundo também, né? Nós temos laboratórios pelo Brasil todo e também em outros países, né, fora do Brasil. Então a gente aí alcança o produtor que de canto a canto, de leste a oeste, norte a sul. A gente alcança para fazer o trabalho de aspiração, o trabalho de transferência de embriões e de entrega dos embriões também. Temos representantes e equipe ABS pelo Brasil todo para a gente trabalhar atendendo o cliente na sua propriedade e devolvendo, entregando o seu produto para ele também. Hoje em dia, os nossos resultados estão cada vez melhores, vemos surpreendendo, igual o embrião DT, que a gente trabalha aqui na Fazenda Pilar, está cada vez desenvolvendo mais. Nós temos um laboratório de pesquisa, uma equipe muito grande de pesquisa que trabalha diariamente em cima disso, de cada vez desenvolver a nossa tecnologia e melhorar a qualidade dela. E hoje nós estamos dando uma garantia para o cliente de 35% no embrião DT. E quando ele faz esse trabalho 100% com a ABS, a gente dá essa garantia, mas geralmente sempre supera
o valor, o índice dessa garantia que a gente dá. Dando sequência, vamos ver agora os principais momentos da nossa entrevista com o doutor Michel Medeiros, da Nordeste Embrio. Além de tudo, um profissional espetacular, é nosso amigo, está no projeto da Fazenda Pilar desde o início. Com vocês, os melhores momentos com o doutor Michel Medeiros. Siga aí. Voltando à sua outra pergunta, se existe, me permita responder, se existe a diferença entre o zebu e o gado de leite, né? Boa. Então, existe sim. Normalmente o zebu, né, a vaca zebu é uma boa doadora de ósseo. Por que isso não desqualificando, não desmerecendo as vacas leiteiras? Mas o que é que acontece? A vaca leiteira, especializada em produção de leite, ela gera um calor interno muito grande. A vaca de leite, ela é uma máquina. E toda máquina, quando trabalha, gera calor. É assim no motor do carro da gente, é assim numa motosserradeira, é assim. Toda máquina funcionando gera calor. E a vaca de leite, ela não é diferente. Então, esse metabolismo acelerado, né, uma exigência de função hepática acelerada na vaca leiteira, faz com que ela tenha uma qualidade de ósseo menor e uma produção de ósseo menor do que a zebu. E se falando especificamente do Nordeste, nós ainda temos um fator muito primordial, que é o estresse calórico. Muito importante isso. Isso aí é uma coisa muito importante que eu lembro que nas nossas aspirações, no segundo semestre, quando a temperatura se elevava muito, a gente tinha problema aqui, não era, doutor? Exatamente. A gente tem que estar sempre atento à temperatura e umidade. Porque muitas vezes, pela sua fala, dá a entender que assim, no inverno é melhor. No inverno, quando a umidade está alta, também é ruim. Então tem um período do inverno. Abundância de forragem, a umidade já caiu, aí as vacas estouram na produção. Esse é o melhor momento para se trabalhar. Realmente, no verão, a gente não tem umidade, está seco. Mas, em compensação, nós temos uma elevação da temperatura que também interfere. Inclusive nos zebus. A gente pensa que não, minha vaca é adaptada, eu crio a raça A, B ou C, sem querer aqui citar nome de raça, mas é zebu, elas sentem também. Entendi. E a interação vaca-touro? Então, isso existe sim, né? A gente costuma até brincar, quem é laboratorista, dizer assim, tem vaca que emprenha touro, né? Nós temos um grupo de laboratoristas no Brasil que a gente se comunica muito. Então, quando a gente vai fazer uma FIV, diz, eu vou usar o touro A. Quem é que usou ele? Ele roda bem, ele vira rodar na linguagem de laboratório, significa dizer, ele vira bem embrião. Então, a turma diz, vira mais ou menos, vira 20%, vira 30%. Então, já é um touro problemático para você colocar numa FIV. E ainda mais que existe a interação. Tem vaca que roda muito bem com o touro A, mas o proprietário quer que seja acasalada com o touro B, e aí ela não roda bem com esse outro touro. Isso existe sim, essa interação existe entre esses dois seres. Amigos de casa, a gente vê isso com muita clareza nos nossos trabalhos, né? Tem touros aqui, que é um caso de um touro que é um patriarca, pai d'égua. Pai d'égua, a gente, na última aspiração aqui, a gente acasalou, doutor, com 14 vacas e ele rodou 6 embriões. Na verdade, se for para nossa média aqui, 3, 4 embriões por vaca, era para dar aí 50, 60 embriões. E só deu 6 embriões. Então, assim, claro que é um touro muito antigo, é um touro que já morreu há muito tempo, é um touro que a tecnologia do envasamento de sêmen naquela época... A criopreservação. A criopreservação, exatamente. É outra e tal. Isso tudo influencia, claro, mas existe também essa questão da interação de touro virar ou não virar. Mas, assim, seguindo e mudando de assunto, puxando um profissional agora, Michel Medeiros. Michel, como é que você trabalha? Me diz um pouco da diferença entre os tipos de embrião e como é que Michel trabalha. Você faz aspiração, você faz transferência, você tem laboratório. Eu quero que você traga para o nosso telespectador a sua vivência e o modelo. Como é que o Michel trabalha? Enfim, nos contemple com o dia a dia, o cotidiano do doutor Michel. Então, vamos tentar pontuar aqui. As pessoas tendem a relacionar o Michel Medeiros simplesmente à aspiração folicular. Eu queria dizer para os seus espectadores, para o pessoal que está assistindo esse programa, que nós trabalhamos com toda a linha de biotecnologia e reprodução
assistida dentro de Isso é muito propriedade. importante, muito importante. Desde a ultrassonografia, sexagem fetal, congelamento de sêmen em fazenda, trabalhamos com aspiração folicular, com transferência de embrião. E aí você me perguntou o tipo de embrião. Existem 3 tipos de embriões hoje para a gente trabalhar. Me permita só um parêntese. Pois não. Quando você fala de sexagem fetal, é importante a gente traduzir isso para o nosso telespectador, que assim, uma ultrassom se vai dizer se é macho ou se é fêmea. Hoje é possível, com os DGs, né, com os diagnósticos gestacionais, com as ultrassons hoje, dizer, né, doutor Michel, se o bezerro que vai nascer macho ou vai nascer fêmea. Né? Isso é possível. Sim, né? é possível no período que abrange aí entre 55 e 70 dias. O período ideal é por volta de 60, 65 dias de gestação. Um técnico habilitado, ele consegue sim, através do ultrassom, 100% de acerto, ele dizer se é macho ou fêmea. Show de bola. E assim, fora o diagnóstico, fora toda a parte reprodutiva, que o senhor bem falou, de ATF, enfim, qual é o processo? Porque a gente sabe, pessoal, que o doutor Michel, para vocês terem uma ideia, ele está aqui, vizinho nosso. Hoje a gente está aqui no ICO, né? 50 quilômetros está o laboratório do doutor Michel. Ou seja, a gente tem essa tecnologia acessível aqui, né? Para chegar no doutor Michel, é só entrar, colocar lá Michel Medeiros no Instagram e tal. Fácil chegar lá. E eu quero que o senhor me conte, doutor Michel, como é esse processo. O senhor vai na fazenda, o senhor coleta o material, leva para o seu laboratório, sincroniza. Como é que funciona essa logística e essa questão de a aspiração virar embrião e positivar, ou seja, virar bezerro? Então, como você bem colocou, nós temos um laboratório de fertilização in vitro localizado na cidade de Iguatu, estrategicamente, porque nós estamos no centro do Ceará, né? Importante, né? Hoje a gente está aqui colado no Rio Grande do Norte, Isso. a 80 quilômetros do Pernambuco, 100 e poucos quilômetros do Pernambuco, 70 quilômetros da Paraíba, 300 quilômetros do Piauí 300 quilômetros do Piauí e tal. A gente está hoje num eixo favorável para essa logística, não é isso? Então, o nosso laboratório hoje conta com um corpo técnico de 8 profissionais, certo? Eu estou à frente dessa equipe, comandando tanto a parte de laboratório como a parte de campo. As aspirações hoje, né, as punções folicular guiada por ultrassonografia que nós fazemos, sou eu quem realizo isso na propriedade, e aí a gente volta àquela questão inicial de falar, a propriedade, lógico, tem que ter uma infraestrutura, está mexendo com a biotecnologia de ponta, um tronco de contenção, né? Porque muita gente diz, não, eu só tenho um bretezinho. Gente, nós estamos fazendo punção através de agulha, mesmo o animal estando com anestesia epidural, dando uma relaxada naquela região perianal que a gente chama ali, né, fica menos sensível, mas o animal continua sentindo. Então, são punções foliculares através de agulhadas com sucção. Então, a gente tem que ter uma boa contenção para poder garantir um bom trabalho, né? Então, assim, nós fazemos isso a nível de fazenda, nós temos até 24 horas para chegar com esse material genético no laboratório, onde a nossa laboratorista já está esperando lá com tudo pronto para ser realizado, então, a chamada FIV. A FIV nada mais é do que a fertilização em si, é pegar o sêmen e pôr o sêmen naqueles ossos, né, daquela doadora. Então, 24 horas depois que o processo nós chamamos de maturação, é feita a fertilização. 18 horas depois da fertilização, nós fazemos um procedimento chamado cultivo. E aí, que já é no D2, né? Então, desse D2 até o dia 7, que é o dia que eu retorno à propriedade para colocar os embriões que foram gerados, esses embriões ficam no que a gente chama de cultivo, e aí ficam crescendo, se dividindo e tal, até chegar ao ponto de blastocisto, que é o melhor embrião, que nós fazemos a transferência. 23 dias depois da transferência realizada, então nós retornamos à propriedade para fazer o diagnóstico de gestação. E aí é onde a gente sabe quem realmente vingou, quem é bezerro realmente, né? E quem vai dar a gestação a termo. E também esteve conosco o meu amigo e irmão, professor doutor Rodrigo Gregório. Um bate-papo esplêndido, desmistificando a pecuária, mostrando os principais caminhos, qual o passo a passo a seguir para escolher a forragem, escolher os animais, enfim,
Doutor Rodrigo Gregório, com vocês. Segue aí. Eu, primeiro, Vitor, assim, agradecer a oportunidade de a gente vir aqui o ICO, né? Porque é sempre uma satisfação para a gente retornar à casa, retornar aqui à fazenda, né? Que é a fazenda que a gente tem já um contato de bastante tempo. Eu vinha lembrando de quando a gente já vinha para cá antes do ano 2000, falo 99, já no tempo da graduação vindo para a fazenda, depois da formatura. Então, assim, é uma história já de 25 anos, pelo menos, e que junta as duas coisas, né? A gente vir para um local que a gente tem já esse contato, convívio, né? A casa, junto também com a casa, né? O ICO, né? E para a gente, assim, como foi falado, né? Meu nome é Rodrigo Gregório, eu sou engenheiro agrônomo, eu fiz mestrado, doutorado em zootecnia, me direcionei para a área de produção de forragem, especialmente, e isso já digo sempre, que um dos motivos de eu ter ido para essa área foi justamente esse contato com o campo, né? A gente rodando e vendo ali aquilo que a fazenda já tinha de necessidade, talvez, de conhecimento. A gente decidiu, durante a graduação, já no final, de trabalhar dentro dessa área, porque era uma área que a gente via que dentro das fazendas elas eram normalmente deficitárias, né? Então, assim, a nossa formação é essa, a gente trabalha hoje, professor do Instituto Federal lá em Limoeiro do Norte, nos cursos de agronomia e técnica agropecuária, além da gente também estar com essas parcerias sempre com a produção, né? Sempre indo de fazenda, sempre levando ali um pouco. Outra, né, professor? Além da gente ter essa irmandade, a gente tem muita história de UFC, a gente tem muito convívio na UFC desde a nossa formação. A gente participou, pessoal, vocês que estão aí, que estão acompanhando esse programa, nós somos fundadores do GRECO, do Grupo de Estudo e Extensão em Caprinos e Ovinos, lá na UFC. Entusiastas da ovinocaprinocultura, a gente sabe dos desafios e a gente cabeçou, né, Rodrigo, lá na UFC, bons tempos, a gente aprendeu muito, muita troca. Eu quero que você traga isso aqui. A primeira pergunta, Rodrigo, que eu quero direcionar para você é assim, o pecuarista nordestino que trabalha nesse torrão aqui, nesse que é tão desafiador, né? A gente sabe da estiagem, a gente sabe dos desafios e a gente sabe também que é possível, né? Como dizia o saudoso Manelito Dantas, a pecuária vai ser no Nordeste Seco, por conta do crescimento da agricultura. Hoje a agricultura está tomando conta, seja no Ceará, em alguns pontos, seja no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, então está comprimindo a pecuária. Eu queria que você, pelo aspecto que você tem lá no Instituto, nas suas pautas, das suas aulas, o que você traz assim, de o que eu sou um pequeno produtor, quero começar a minha criação, o que eu devo fazer, quais são as escolhas, o que eu devo ter de norte, o que eu preciso ter de norte para dar o pontapé inicial para, por exemplo, adentrar na pecuária. Pronto, é uma pergunta bem interessante porque a gente sempre fala que muitas vezes tem se preocupado com aquelas coisas que seriam ali do dia a dia, já da execução. Quando, na realidade, boa parte das soluções, elas deveriam e fazem parte ainda da fase que eu diria anterior à parte já da executiva, ou seja, do planejamento. O que é que eu quero dizer com isso? Que você pegar e, se, porventura, vou decidir em trabalhar aí uma produção pecuária, como está falando, de ovino, de caprino ou de bovino, a gente precisaria ter sempre em mente o seguinte: se eu decidir fazer algo que não é bom ou não é adequado para aquela minha situação, eu não vou conseguir resolver depois de implantado. Ou seja, se eu monto um negócio que é ruim, eu não ajeito ele depois. Então, o primeiro ponto, a mensagem é dizer assim: o planejamento é um ponto de partida fundamental. Saber o que a gente vai fazer, saber como é a melhor alternativa para aquele local, sempre é o ponto mais importante. Você me deu já a deixa quando falou lá do Manelito Dantas, porque já naquele tempo, se a gente lembrar, em 2000 foi 2000 que a gente foi lá na Carnaúba, né? E quando a gente chegou aqui, uma das primeiras coisas que a gente foi já imaginando, a gente tem que montar um planejamento da propriedade. Montar um planejamento em que sentido? A gente tem que fazer aqui, ver o que é que dá para produzir na propriedade, né? Ou seja, o que é que pode ser plantado, quais são os tipos de solo.
vamos fazer os desenhos dos mapas, vamos fazer o mapa, ver onde é que é um solo mais arenoso, onde é que é um solo mais argiloso, onde é que encharca, onde é que posso botar um capim A, capim B. Então, veja que a solução, ela passa primeiramente pelo planejamento. Nós estamos num ano bem típico dessa situação. Começou a chover e chovendo até bem, muita gente se empolgando, só que como nós estamos numa região semiárida, essa questão ligada à chuva, né, especialmente à variação de quantidade e de distribuição, é uma característica normal, né? Então, ou seja, ter parado de chover ou estar chovendo de maneira assim variada é uma característica nossa. Então, veja, já falamos duas coisas. Falamos de questão de eu saber o que eu quero, né, ver o que é que minha propriedade possibilita de cultivo, tá? E depois incorporar a essa situação esse quesito que é particular nosso, que é a nossa chuva, né? Esse é um ponto. E esse planejamento, eu acho que é fundamental. Eu acho que você tem que ter um norte, tem que saber qual é o tipo de pecuária que você vai adentrar. Você tem que escolher se vai entrar em pecuária de corte ou pecuária de leite e escolher a forragicultura que se adapte à sua região. Se você vai trabalhar com sequeiro ou com área irrigada, tudo isso eu acho que é fundamental para que o pecuarista saiba. E outra, você falou, né? O Rodrigo tem um podcast muito famoso aqui no estado do Ceará, é o Nordeste Pode Mais. Parabenizar você e toda a equipe, o Rodrigo também. E a gente assiste e é assíduo no seu programa. E você falou, essa semana, o último programa, falou que quando o custo operacional ele ultrapassa a receita, você tem que ter o pé atrás. Então, assim, qual a forragem, Rodrigo? Qual é o tipo de forrageira que a gente pode levar lá para o nosso produtor, que ele possa pensar? Por exemplo, eu trabalhando com sequeiro, quais são os tipos mais adaptados? Se você pode citar algum tipo de você falar também de uma alternativa que a gente bate sempre nessa tecla, da palma, e o gado de leite, enfim, vamos por partes. Para escolher a forragem ideal para o semiárido, para eu trabalhar, por exemplo, em sequeiro. Tá. Primeiro, é muito interessante essa pergunta, porque assim, a escolha da forragem, normalmente a gente passa por uma questão ligada a saber assim, ó, o capim, muitas vezes eu vou escolher pelo que eu vi lá na propriedade de um conhecido, de um outro produtor, ou na TV, né? Então, assim, são coisas que a gente pode dizer que é importante eu escolher esse material com base também na experiência de outras pessoas, tá? Porém, a gente tem que lembrar que o capim, a cultura, especialmente sequeiro, ele tem que ser aquela cultura que tem comprovadamente a capacidade de se adaptar àquele solo que está na sua propriedade. Então, o primeiro ponto é escolher o capim, a cultura, que seja realmente reconhecido essa sua capacidade de se adaptar. Quando eu falo capacidade de se adaptar, vamos pegar aqui um exemplo. A gente pega aqui um solo que ele é muito argiloso e que quando é no período da chuva tem risco de ficar encharcado. Eu não posso botar lá um capim nesse lugar que não suporte o encharcamento. Então, a escolha, ela é sempre balizada, primeiro, no clima, eu vou ver se é quente, se é frio, se chove pouco, se chove muito, depois do solo, porque o solo, junto com o clima, vai interagir e vai dizer qual é a condição que aquela cultura vai ter que se submeter. E aí o capim vem para ser aquele elo que liga clima e solo e vai dizer, pronto, eu topo essa parceria e eu me dou bem nesse lugar. Então esse aqui é o ponto. Mas tem variedades que se adaptam. Pronto. Aí essa... E a pluviometria é fator limitante? As empresas com qual você trabalha e presta serviço, enfim, presta assessoria, tem já esses dados? Por exemplo, esse capim precisa de tantos milímetros de chuva ano e tal. Isso é fácil? Rodrigo, a gente adquirir essas respostas? Não, assim, para nós, no semiárido especialmente, a gente tem ainda limitação com relação a essas validações. Quando a gente fala validação de um capim, nós estamos falando o seguinte, o capim, para eu dizer que ele dá certo, eu vou ter que dizer com a garantia que ele suporta passar por tudo aquilo que o semiárido oferece. Ou seja, ela teria que ter sido cultivada por um tempo longo para saber se aquele capim suporta um ano que vem chovendo acima da média, se ele suportou quando choveu abaixo da média, para poder dizer, pronto, nos últimos 10 anos, 15 anos, ele enfrentou todos aqueles rigores que o semiárido apresenta e conseguiu passar.
Logicamente, são experimentos de longo prazo. Então, tem culturas, capins novos, que são promessas, são muito promissores, mas a gente tem capins que já são consolidados, tá certo? E aí, junto o conhecimento dos dois, da academia e do produtor. Nós conhecemos, historicamente, que tem capins, por exemplo, canarana, que suporta um lugar como o nosso, com solo pesado, sujeito a encharcamento, e depois o período seco. A própria braquiária de brejo é um exemplo desse tipo de situação. A gente tem para as áreas de alto, dependendo da região, capins como andropólogo, búfalo e mais recentemente o Maasai. Olha, veja, eu estou falando mais recentemente, mas o Maasai já tem pelo menos 20 anos no Ceará. Mas devido a esse tempo de 20 anos, já é então suficiente para a gente dizer que ele é um capim que pode ser recomendado. Ou seja, a gente tem culturas que dependendo do teu tipo de solo e da região, já dá para fazer recomendação. Não é um número muito grande, mas já é um número que é bastante interessante. Para você que é vaqueiro, que tem dúvidas sobre equinos, sobre vaquejada, agora nosso amigo Thales vai dar o melhor para você. Os cortes com a entrevista com o Dr. Thales. O cara deu um show de equinos e de vaquejada. É agora, tá aí no ar. Vai lá. Qual a importância do cavalo na prática da vaquejada? Qual a importância? Como a gente conversou, isso é uma pergunta que todo mundo faz. É uma pergunta que todo mundo faz. Qual a importância do cavalo? É o cavalo ou é o vaqueiro? Na verdade, exatamente, nem o cavalo nem o vaqueiro, é o conjunto. Mas eu costumo sempre dizer que vaqueiro bom, digamos assim, em cavalo mal treinado, não vai a lugar nenhum. Já um cavalo bem treinado, com muitas vezes vaqueiro amador, vaqueiro aspirante, como você já foi e como eu sou, a gente consegue ainda fazer nos divertir bastante, digamos assim. Porque, como diria um treinador, acho que é do Mato Grosso, Vinícius, o nome dele, ele diz assim, a vida é muito curta para a gente andar em cavalo mal treinado. A vida é muito curta para você não se divertir. Então, assim, eu sou um perna de pau na vaquejada. Eu já corri lá atrás, rompi os ligamentos, eu contei aqui em off para você como foi a história, mas há muitos e muitos anos eu não monto um cavalo de vaquejada e tal, mas sou apaixonado. Apaixonado. Thales, me diz uma coisa, meu amigo. Existem raças específicas para a vaquejada? E se existe, quais são elas e qual a tendência hoje dentro da vaquejada? Lá atrás começou com o cavalo nordestino, que era o cavalo pequeno, muito resistente, muito adaptado à nossa região. Você que é um criador do gado Cindy, que é um apaixonado pelas raças nordestinas em geral, seja ela de ovino, de caprino, de bovinos, como é o gado Cindy, que não é do Nordeste, mas parece que é do Nordeste, né? Então, assim, começou-se com o cavalo nordestino. Depois do cavalo nordestino, começou-se a usar algumas mestiçagens, principalmente uma mestiçagem mais de quarto de milha, mas que também na história se tem muita mestiçagem de cavalo manga larga, já se tentou o cavalo árabe, mas hoje praticamente 100% dos animais ou são mestiços ou são puros do cavalo quarto de milha, que a gente tem não são versões, duas linhagens bem separadas, que é o cavalo quarto de milha de trabalho e o cavalo quarto de milha de velocidade. O velocidade, ele é um animal mais quente, digamos assim, mais difícil de passar por um treinamento, mas em compensação, depois que ele aprende, parece que ele se mostra ser um animal mais resistente. Já o cavalo quarto de milha de trabalho, ele é um animal, como já se diz, a aptidão dele é muito mais trabalho do que corrida. O call center dele, que é o senso do boi, facilita muito que ele aprenda realmente o trabalho no boi, trabalho de esteira ou trabalho de puxada. E a gente hoje busca muito um cruzamento que é linhagem de trabalho junto com linhagem de corrida. Esses são os animais que mais têm dado certo na vaquejada, seja ele com amador, seja ele com profissional, seja ele com aspirante, como somos nós, né? Rapaz, é muito bom, é muito gratificante a gente estar aqui nesse domingo, conversando com esse amigo e dando uma aula. Eu estou surpreso com o seu conhecimento. Isso é muito bom quando a gente traz convidados que dominam aquilo que vai falar. Isso nos deixa aqui na bancada muito mais confortável. Mas seguindo, meu amigo, qual a diferença de um cavalo competidor, um atleta, para um cavalo comum? O que é que diferencia?
São N os fatores que diferenciam um cavalo competidor de um cavalo comum. Primeiro, obviamente, nutrição. Primeiro a raça, né? Primeiro a linhagem. Nem todo cavalo vai servir para ser competidor. Nem todo cavalo tem a velocidade suficiente, nem todo cavalo tem a habilidade suficiente. Porém, a gente sabe que o cavalo competidor, ele começa da linhagem. Como eu já falei, muitas vezes a linhagem ideal seria a linhagem de trabalho mesclada com a linhagem de corrida, né? Segundo, o treinamento. Hoje existe inúmeros profissionais e profissionais muito qualificados para trabalhar a questão do bem-estar, para trabalhar a doma de uma forma racional, que lá na frente vai nos facilitar muito para a gente que compete, que é não ter um cavalo cheio de trauma, não ter um cavalo cheio de vício. Então vamos lá. Só pontuando novamente. Raça, treinamento. Obviamente não pode faltar uma nutrição adequada, né? Você não teria um ótimo atleta se você não tiver uma nutrição adequada, a gente sabe disso. E Nutrição. nutrição. Treino, nutrição. Então, raça, treino, nutrição. E durante meu cavalo está pronto? Tá, pronto. O cavalo nunca está pronto. Ele sempre tem que estar passando por uma manutenção, por uma nutrição adequada, por uma suplementação com minerais adequados, por uma suplementação com vários medicamentos, vitaminas, um suporte realmente para o fisiológico daquele animal. Porque realmente a vaquejada, para o cavalo atleta, ela é um esporte que realmente exige muito. Como eu já lhe falei, né? Tem a questão da nutrição, que é importantíssimo, e para isso tem vários laboratórios, várias fábricas já responsáveis em cavalo atleta, em cavalo de vaquejada. Ah, Thales, mas ração é tudo igual. Não, ração não são todas iguais. Para cada tipo de esporte exige uma nutrição específica, né? Então, assim, nós temos hoje nutrição para cavalos em treinamento, para éguas em aleitamento, e isso é uma coisa que vem desenvolvendo muito, essa questão da nutrição. E a questão do cuidado veterinário, isso aí, sem dúvidas, questão de vacinação, questão de exames preventivos. Hoje existe um mercado na veterinária chamado exame de compra, né? A gente sabe que hoje são pagos somas altíssimas em animais, né? 200, E a gente acompanha. 200, 300, 400, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. São somas realmente vultuosas em animais. E aí existe um exame de compra, que é um exame onde são feitas várias radiografias, 50 e tantas posições de radiografias, né? Feito hemograma, feito exame de imagem, ultrassonografia, feito tudo. Exame de anemia hemorrágica, que são obrigatórios, são doenças infecciosas, né? Então, assim, é feita uma série de exames para que um animal realmente ele só entre na pista se ele estiver preparado. Porque não adianta ter lá o melhor animal do mundo, mas ele é igual a gente. Vai ter um dia que a gente não vai estar disposto, vai ter um dia que a gente não vai conseguir trabalhar como... Você falou uma coisa muito importante. A gente vê nas vaquejadas, né? Falando dos investimentos voltosos que tem para a vaquejada. Tem grandes home trades hoje, né? Que puxam os seus vaqueiros, suas estrelas e seus cavalos. E a importância de ter essa base lá no off do treinamento, da nutrição, do acompanhamento veterinário de precisão. Você falou aí que existem rações para aleitamento, para cavalo atleta, para enfim. É igual bovinocultura. A gente aqui, né, trabalha no sal específico para bezerro, no sal específico para animais em reprodução, no sal específico para manutenção e no sal específico para engorda. Deve ser assim também dentro dos equinos, né? Deve ser. Com certeza, né? Se você sabe disso, você é um estudioso da pecuária, um pecuarista nato, nasceu na pecuária, né? E assim, a gente sabe que da importância realmente da nutrição, do acompanhamento veterinário, do acompanhamento de exames, do acompanhamento de vacinação para toda categoria animal, seja ela na produção, seja ela no esporte. A gente busca muito isso. Eu acho que na pecuária também é assim, apesar que na pecuária o Brasil já deu um salto muito grande. Mas a questão de equino
não só do equino, da linhagem do equino, mas também da maneira como se comporta. O exemplo é sempre os Estados Unidos. Claro. O exemplo é sempre americano, né? Com certeza. Então, você fala aí, Thales, temos grandes caminhões, que na verdade hoje não é um caminhão, hoje é uma casa. É isso. Né? Trailers, reboques, e tudo isso vem da cultura do americano, que realmente lá, o esporte equestre lá nos Estados Unidos, a gente sabe que ele é muito valorizado, né? O nosso é um esporte que evoluiu da nossa cultura, assim como o deles também, né? O esporte nordestino evoluiu, a vaquejada nordestina evoluiu da cultura e da necessidade. E aí, cada hora mais a gente vai se espelhando, vai trazendo novas nutrições, novas raças, novos equipamentos, para a gente poder toda hora estar evoluindo. Esteve conosco também Dr. Marcos Neves, um cara que trouxe uma ferramenta importantíssima para o semiárido nordestino, a palma forrageira, orelha de elefante. Ele deu aula, mostrou espaçamento, enfim, com vocês, Dr. Marcos Neves. Se liga. Bem, Victor, a gente traz logo aqui, aproveitando esse contexto que você nos apresentou, né? Destacar a importância dessa cultura. Foi uma cultura, né, que veio aí tendo origem o México, né? Os relatos indicam que foi uma cultura que chegou aqui no Brasil na época da colonização. E como foi que essa cultura começou, né, a ficar cada vez mais presente? Inicialmente veio para a exploração, né, de um corante, né, que aí até depois a cochonilha, corante carmim, né, que depois a cochonilha do carmim se transformou em uma praga, mas inicialmente com esse propósito, né. Posteriormente, em função de aí estarmos, né, especialmente nas nossas condições do Nordeste, passando por seca severa, a palma começou a se mostrar com um potencial elevado em termos de fonte de forragem. E aí, cada vez mais começaram-se os estudos, né, com palma forrageira. Isso aí no Instituto de Pesquisa aí de Pernambuco, né, a empresa estadual de pesquisa também de Pernambuco, e aí na Paraíba começaram a intensificar os estudos com essa cultura, mostrando, né, que seria uma cultura promissora para a gente trabalhar de forma estratégica no manejo alimentar dos nossos rebanhos no semiárido. E aí a gente destaca como pontos importantes do cultivo aqui dessa cultura nas condições do semiárido, primeiramente a parte agronômica, porque é uma cultura que a gente deve destacar sempre a sua elevada eficiência no uso da água. Pensando, se a gente for trazer aqui uma comparação para a gente mostrar o quanto essa cultura é importante para nossas condições do semiárido, se a gente for comparar, por exemplo, com os capins, que é o que a gente trabalha mais intensivamente aqui, digamos, para a alimentação dos nossos rebanhos, né? Os capins, de modo geral, eles vão precisar, que seria as plantas C4, né? Eles vão precisar, esses capins, aí de 250 a 350 litros de água para produzir 1 quilo de matéria seca. Se a gente for para a palma, a gente vai precisar em torno de 100 a 150 quilos de água ou quilitros de água para produzir 1 quilo de matéria seca. E quando você vai para as famosas C3, né, as leguminosas de modo geral aí, por exemplo, aí, para a gente ter noção aí, um feijão, seria uma cultura C3, né? Essa cultura vai precisar de 700 a 800 para produzir isso, litros, né, litros ou quilos de água, para produzir 1 quilo de matéria seca. Quando você compara uma palma que está dentro das canas, de modo geral, né, por que a gente chama cana? Que é uma planta com metabolismo fisiológico diferenciado, ou seja, esse termo can significa metabolismo ácido das crassulaceae. Por que isso? Porque é uma planta que tem um mecanismo fisiológico diferenciado, que aí é o que sustenta essa alta eficiência no uso da água dessa planta. Por isso que é uma planta que tem cada vez mais se destacado nas condições do nosso Nordeste semiárido. É uma planta que, durante o dia em que a gente tem condições mais severas, né, de temperatura, essa planta ela fecha o que a gente chama os orifícios dos estômatos. Ou seja, ela minimiza as perdas de água. E quando é à noite, que a gente tem um clima mais ameno, essa planta abre os seus estômatos e potencializa a assimilação de carbono. Certo? Por isso que ela
consegue ser tão eficiente, porque durante o período mais estressante, ela mantém-se com os estômagos fechados, minimizando a perda de água, e durante a noite, com o clima mais ameno, ela potencializa a Doutor sua Marcos, assimilação de carbono para transformar em biomassa. Doutor Marcos, para deixar mais claro para o telespectador, é assim: a palma é uma cactácea. É uma parente do xique-xique, do mandacaru e tal, tal, tal. Que ele se fecha durante o dia e se abre durante a noite. Por isso, essa resistência que a gente passa, o solo está seco, a coisa está assim, sem forragem nenhuma, e os cactos, os xique-xiques, os mandacaru da vida, estão lá verdes e tal. É mais ou menos isso que acontece com a palma. Exatamente isso. Por isso que são culturas. E por que que a palma tem uma produção, né, e um crescimento bem mais acelerado que essas culturas que você mencionou, as cactáceas nativas, né? Xique-xique, mandacaru, porque é uma planta que vem já há mais de 50 anos de melhoramento, né? Por isso que a gente cada vez mais tem o potencial produtivo dessa planta e elevando-se cada vez mais com novas cultivares de palma, alcançando maiores produtividades. Exatamente isso que você falou, ou seja, a planta tem essa capacidade de otimizar e ser mais eficiente no uso da água em função dela conseguir, né, durante a noite, utilizar todo o seu potencial, né, e armazenar esse carbono que será utilizado no processo fotossintético. Durante o dia, ela minimiza as perdas de água, porque os estômagos estão fechados, e aí ela vai otimizar o processo de conversão desse carbono em biomassa seca, que Show de será bola. alimento para o nosso rebanho. E assim, dentro dessa aí, você falou, rapaz, existem inúmeras variedades. Eu queria, só para o telespectador amigo do programa Princesa Rural, ficar atento, quais são as 3, 4 mais importantes variedades de palma que a gente tem e que é indicado, sobretudo, porque não adianta a gente falar aqui de palma, falar de palma e não ter as variedades que realmente se encaixam com o semiárido, com a produção seja para carne, seja para leite, que a gente possa utilizar em nossas propriedades. Fale para o nosso telespectador quais são essas 3 ou 2, ou enfim, quais são as principais variedades que a gente pode utilizar dessa ferramenta dentro das nossas propriedades. Excelente, excelente indagação, Vitor, porque é um dos primeiros pontos que a gente tem que analisar, o produtor rural, né, com acompanhamento do técnico, é ver a disponibilidade daquelas cultivares de palma na sua região. Saber quais aquelas que são mais apropriadas, que merecem ser dada atenção para termos sucesso no cultivo. Temos algumas opções que estão sendo trabalhadas aí, por exemplo, com bastante sucesso, a orelha de elefante mexicana, que já é uma cultura que a gente tem trabalhado em termos de pesquisa e também em campo, já A tem gente, comprovado inclusive, a doutor sua. Marcos, inclusive, só te interrompendo, inclusive, a gente vai daqui a pouco no campo para você enxergar o nosso palmal e falar com o telespectador, enfim, justamente em cima da orelha de elefante mexicana. Mas prossiga. Pronto, aí, como está qualquer uma cultura que está sendo, né, trabalhada, você já comprova isso, né, em Com loco, certeza. porque você já está começando a plantar ela, ou seja, uma cultura que está sendo indicada pelos trabalhos, né, pelas pesquisas, que mostrou-se, né, tolerante a essas principais pragas aí que a gente posteriormente vai destacar com maior atenção, mas as cochonilhas de modo geral, aí, escama e carmim, mostrando uma boa tolerância. Planta que, em condições adversas, né, de temperatura mais elevadas, condições de estresse hídrico, ela tem mostrado um potencial bom de tolerância e repetidas condições em locais mais favoráveis com umidade, ela responde muito bem em termos de produtividade, ou seja, além de ter boa tolerância à parte de pragas e doenças, ainda integra essa condição de alta produtividade em condições de sequeiro. Ou seja, mas a gente tem outras opções. Quando o sistema de produção possibilita, né, a condição, a realidade da propriedade possibilita você trabalhar com algumas cultivares, por exemplo, a orelha de elefante mexicana, Vitor, é do gênero Punta stricta, né? E aí, mas a gente tem do gênero Nopalha. O gênero Nopalha, que é as cultivares Ipa sectânia e miúda. São cultivares também que apresentam uma A miúda é a palma doce? alta tolerância e resistência às cochonilhas. Porém, as condições de sequeiro são cultivares mais sensíveis às condições de sequeiro. E aí a gente, nesses
Nessas condições, a gente indica, né, trabalhar com a orelha de elefante mexicano, né? Temos uma outra cultivar que foi muito utilizada no passado, eu até trabalhei com ela durante um tempo na minha tese de doutorado, que é a cultivar gigante, né, que é da espécie Opuntia fixo indica, certo? Só que era bastante resistente à parte de condições adversas de clima, né, com boa resposta em produtividade, porém mostrou-se sensível ao ataque das cochonilhas, né? Por isso essa cultivar tem ficado menos recomendada, ou seja, a não ser que tenha uma condição de manejo mais refinada em termos de controle de praga, dando-se preferência àquelas cultivares com maior resistência, maior tolerância a essas pragas que tem, se não bem manejado o palmal, né, pode trazer prejuízo, certo? Mas, de modo geral, a gente tem essas opções aí, outras estão sendo pesquisadas e logo poderão ser disponibilizadas. Temos condições aí de estar trabalhando mais brevemente com outras cultivares, mas no momento, essas que estão mais em foco, para condições de irrigação suplementar ou condições de regiões que chove mais, teríamos, além da IPA, a miúda, e também poderia trabalhar com orelha de elefante mexicana. Condições de regiões mais adversas, em condições de sequeira, a gente tem recomendado trabalhar com a orelha de elefante mexicana. Beleza. Era justamente a próxima pergunta nossa. Era técnicas de plantio, espaçamento ideal, que a gente está indo logo lá, mas eu queria que você desse uma pincelada. Aí tem uma dúvida minha particular, irrigação, adubação, controle. Eu escolhendo a palma, você me disse as cultivares aí propícias para nossas escolhas, para a formação do nosso palmal. Aí eu quero que você dê agora um breve relato em relação. Escolhi a palma, eu vou plantar no sequeiro, vou plantar irrigado, vou usar adubação, não vou usar adubação. Contemple os nossos telespectadores com essas dúvidas, que é a minha também. Excelente, Vitor. Pronto. Esse aí é o passo a passo que o produtor, né, tem que seguir para realizar o bom estabelecimento do seu palmal. Ou seja, primeiro ponto, conhecer as condições edafoclimáticas, ou seja, as condições de solo e de clima da sua propriedade, da sua região e da sua propriedade. A gente sabe que tem uma variabilidade muito grande. O ideal é que o técnico, né, que acompanha, o produtor, tenha conhecimento da realidade local da sua propriedade, como é que será condições de clima ali daquela região, quanto é que chove, né, mais ou menos anualmente, né? Como é a condição de solo, depois veio essa etapa que a gente já frisou, escolheu a cultivar, e aí a gente vem para a etapa seguinte, seria o plantio. No plantio, a gente tem que ver qual espaçamento a gente vai trabalhar. Espaçamento mais adensário ou espaçamentos mais tradicionais, que seriam aqueles de 1 metro por 50, né, que tem diminuído cada vez mais o uso. Em espaçamentos mais adensados, a gente tem a opção de trabalhar com 1,5 metro por 20, 2 metros entre fileiras por 15 centímetros, ou 10 centímetros, ou 20 centímetros de plantas. Esse espaçamento entre fileiras está muito relacionado com o sistema de cultivo que a gente vai estar adotando. Por exemplo, se você está numa área que vai mecanizar, você tem que obedecer aí alguns princípios de uso das máquinas nas condições de propriedade. E aí você pode estar ajustando esse espaçamento de fileiras conforme as máquinas que você tem disponível para transitar, né, dentro da sua área. Pode ser trabalhado espaçamento com fileiras simples ou fileiras duplas, na sua realidade, a gente vai presenciar lá qual é o tipo, né, de fileira que você está trabalhando, se é simples ou é dupla. Vamos ter a oportunidade de trabalhar com fileiras que você vai ter um espaçamento menor, digamos, deixando uma faixa posterior ao trânsito de máquinas, ou seja, toda essa questão de espaçamento a gente define em condições locais, juntamente com as realidades da propriedade e o nível Cada tecnológico do propriedade produtor. tem as suas especificações, Isso, meu amigo. né? Aqui a gente gosta sempre de trazer, Não generalizar, não generalizar e não trazer uma receita. É Ou seja, isso. mostrando que o conhecimento tem que estar junto com o produtor naquele ponto que ele precisa, né? Que ele precisa ser mais eficiente. Show de Certo? bola. E o ciclo da palma e a colheita? Geralmente, as pessoas, e eu sou um leigo, estou começando na palma e tenho essa dúvida. O ciclo da palma. Eu plantei a palma. Quanto tempo eu vou
disponibilizar ela? Ela vai estar disponível para o uso. Excelente pergunta novamente, né? Eu estou até repetindo porque são perguntas excelentes, porque são perguntas muito boas. E essa não poderia faltar, Vitor. Colher, são 2 pontos que a gente trabalha. É a frequência e a intensidade de colheita. Frequência, qual momento você vai colher? A intensidade, o que você vai deixar de resíduo, né? De cladóide, de área de cladóide, de raquetes, né? Que o produtor conhece mais aí por raquetes, para que aquela planta consiga crescer e chegar novamente no ponto de colheita. Quando a gente trabalha em condições de sequeiro, a gente vai ter um crescimento não tão rápido como em condições de irrigação. Definir idade cronológica, que seria em dias, ou em meses, ou em ano, é algo que a gente tem que ver a condição de cada propriedade. Por quê? Porque as plantas crescem de forma diferenciada em função dos fatores de crescimento. Ou a gente pode trazer aqui, em função do que a gente tem trabalhado na região, né, nossas condições de sequeiro, que é possível, né, quando você faz um bom manejo de adubação, né, um bom tratos culturais, um bom manejo de praga, você consegue trabalhar com boa produtividade da palma, mesmo em condições de sequeiro, com uma frequência de colheita até anual. E aí pode ser um ano anual ou bianual. Dependendo do refinamento da propriedade, se você não conseguir colher anualmente, você vai trabalhar com uma frequência de colheita, né, de 2 anos. Certo? Ou seja, a cada 2 anos você estaria colhendo. À medida que você refina todos os tratos culturais, você tem a possibilidade de diminuir, né, de aumentar essa frequência de colheita. Quando você diminui a frequência, você bota mais anos, né, que é o inverso. Isso. E aí o outro ponto é a intensidade. Ou seja, a palma passou 1 ano ou 2 anos para colher. Você vai colher a biomassa, mas você vai deixar as primeiras raquetes. Ou seja, no mínimo, você deixa as raquetes primárias. O que seriam as raquetes primárias? Você tem a raquete que você plantou e tem uma raquete que sai sobre ela. Você deixa pelo menos todas as raquetes primárias para garantir uma área que vai possibilitar uma boa rebrotação daquela cultura, chegando mais rapidamente, né, ao ponto de colheita. Se você corta ela rente ao solo, ao invés de você ir colher ela com 1 ano, você vai demorar 2 anos agora, porque ela vai demorar muito. Por quê? Porque aquela fase inicial, com pouca área de cladóide, ela vai ter pouca área para captar luz. E a luz é muito importante para ela assimilar carbono, Doutor Marcos, transformar em biomassa. Estivemos também no maior evento norte-nordeste do agronegócio brasileiro. Trata-se do PEC Nordeste, que esteve no centro de convenções, no centro de eventos do Ceará. Lá nós vimos de tudo, vimos mais de 1.400 estandes propostos dentro da feira. Falamos de caisseicultura. Outra, nós devemos reverenciar o trabalho do Dr. Amilcar Silveira, à frente da FAEC. Ele teve a brilhante ideia de montar um compost vizinho ali, às margens da Avenida Washington Soares, aonde teve o concurso leiteiro, ordenhadas mais de 100 vacas. Ele, juntamente com a Milk Max, que também nós conversamos lá com o doutor Ricardo da Milk Max, um cara deu explanações sobre tecnologia de compost, de piso, de tudo que é inerente à ordenha mecânica. Conversamos com o pessoal também da tecnologia de drone, georreverenciamento. Vimos novamente o doutor Michel Medeiros, ele tinha um stand lá da Nordeste Embro. Conversamos com o secretário do município do Icó, secretário de Agricultura. Enfim, demos uma pincelada geral. O PEC Nordeste foi fantástico esse ano. O PEC Nordeste é um evento que todo ano aumenta, todo ano se desenvolve. Também teve leilão, enfim, o PEC Nordeste foi um evento magnífico, onde vocês vão ver aí vários trechos, várias imagens, várias entrevistas que nós fizemos, enfim, o PEC Nordeste magnífico e foi coberto pelo Princesa Rural. Segue aí e acompanha um pouco aí do PEC Nordeste. Eita, coisa boa é criar gado, eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Princesa Rural, o melhor programa do Brasil. É show, papai. Isso é Paulo Sampaio, assim.
Agro tá em alta no Brasil, agro tá em alta no mundo inteiro. Ideia que o povo aplaudiu. Quem planta colhe viu, e quem cria gado não falta dinheiro. Eita coisa boa é criar gado, eita coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Eita coisa boa é criar gado, eita coisa boa é plantação. Princesa Rural, o melhor programa do Brasil. É show, papai! Isso é Paulo Sampaio, assim. Agro tá em alta no Brasil, agro tá em alta no mundo inteiro. Ideia que o povo aplaudiu. Quem planta colhe viu, e quem cria gado não falta dinheiro. Eita coisa boa é criar gado, eita coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Eita coisa boa é criar gado, eita coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem cria gado nunca perde não. Isso é Paulo Sampaio, assim. Agro tá em alta no Brasil, agro tá em alta no mundo inteiro. Ideia que o povo aplaudiu. Quem planta colhe viu, e quem cria gado não falta dinheiro. E por último, não menos importante, estamos aqui para dar um agradecimento em especial para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, brilhante, inteligente, doutor Domingos Filho. Abriu as portas do seu Aras, abriu as portas da sua casa, tivemos um bate-papo descontraído, um cara que sabe tudo de desenvolvimento econômico, deu aula do que se faz a secretaria, do que o Ceará está caminhando para o desenvolvimento, enfim. E além de tudo isso, teve também uma visita em especial na cidade do Tauá, aonde visitamos o hospital do Tauá. O hospital do Tauá é fantástico, dá gosto você visitar o hospital do Tauá, hospital bem administrado, não falta nada, profissionais, enfim, vocês vão ver aí nas imagens aí, uma visita geral no hospital, aonde constatamos que quando a gestão quer e tem interesse e disposição, a coisa acontece. Visitamos também um processamento de filé de tilápia. Acreditem vocês, o maior vendedor de filé de tilápia do estado do Ceará é de uma região seca em água, que é lá na cidade do Tauá. Mas tem pessoas de desenvolvimento, pessoas que têm ideias, pessoas que colocam suas ideias em prática e desenvolveram também essa tecnologia no Tauá, esse processamento, beneficiamento de peixe. E vendem também, que não faz parte do nosso paladar, traíra, o bodó, para outros estados. Ou seja, exportam peixe direto do Tauá. Isso é muito importante. Tivemos também a honra de conhecer as creches do Tauá, um PSF também do Tauá, tudo de maneira muito organizada. A creche faz gosto. A gente tem vontade de levar nossos filhos para essas creches. Por quê? Porque são creches bem planejadas, bem estruturadas, com profissionais de alto gabarito, enfim. E na finalização, visitamos um parque aquático em Tauá, de desenvolvimento também de empresários do Tauá, onde tem uma fazendinha, onde nós tivemos a honra de degustar a manta, a famosa manta de carneiro do Tauá, enfim, uma visita geral, um amparo geral que doutor Domingos Filho, com muita maestria, visitou ponto a ponto. Visitamos também o Palácio Administrativo do Tauá, onde todas as secretarias estão nesse contexto, na Prefeitura do Tauá, um palácio moderno, um palácio onde há um ajuntamento administrativo para que saia e se concentre a administração do Tauá. Ou seja, como o doutor Domingos fala, o homem é do tamanho do seu sonho. E nós vimos lá uma cidade desenvolvida, para uma família que é disposta, provida a servir o seu povo e fazendo um desenvolvimento
magnífico. Não posso também deixar de falar do deputado Domingos Neto, um cara amigo, irmão, está no seu 4º mandato, sempre presente em todos os municípios aqui representa e no Ceará como um todo. Forte abraço, assim, muito agradecido ao doutor Domingos, à Patrícia, à Gabriela, enfim, ao Domingos Neto, que abriu as portas da sua casa e nos recebeu. Recebeu e bateu papo com o nosso singelo programa Princesa Rural. Um agradecimento em especial para o senhor, doutor Domingos Filho. Muito obrigado e vamos seguir sempre com seus conselhos e com seus ensinamentos. Com vocês, um pouco desse bate-papo, dessa conversa com o doutor Domingos Filhos, direto da sua casa em Tauá. Valeu! Falar agora do pecuarista, do homem do agro, falar um pouco do seu projeto aqui da fazenda, disso que a gente viu aqui e nos encantou. Por gentileza, eu queria, rapaz, uns animais muito bonitos, uma criação de manga larga machadora que enche nossos olhos, enfim. Fala desse projeto, fala do projeto aqui da sua agricultura e da sua pecuária na sua fazenda. Esqueça o homem público. Tá. Como eu falei aqui há pouco, as nossas tradições, meus bisavós, meus avós, sempre foram do agro também, e tal, e tal, tal. E aí, aqui nós temos essa política pública bacana do agro Tauá produtivo. Uma prima minha, que mora em Fortaleza, tem uma fazenda aqui, e que vem para manter as tradições, certo dia me alertou. E disse: Domingos, você e o Domingos Neto são nossos líderes inspiradores. A Patrícia, vocês têm aí um projeto público extraordinário, não sei o quê, e vocês não estão empreendendo no agro, rapaz, tendo fazenda, como é que... De fato, fui alertado naquele, chamei o meu filho, Domingos Neto, e aí? E criamos o Agro DFDN, Domingos Filho e Domingos Neto. E a vida é feita por ciclos, né? Então, a gente está num ciclo da vida em que, se eu não arrumar aqui a minha fazendinha para minhas netinhas e meus netinhos se animarem para vir para cá, eles não vão vir. Então, eu já vinha... Isso mostra, inclusive, a linha de sucessão. Porque se o senhor não trouxer para cá, a sucessão fica quebrada, que é o grande problema do Brasil hoje. Então aqui eu já estava começando antes para trazer os netos, ter mini animais, mini porco, mini bode, pôneis, mini vaca e tudo mais para poder animar meus netos. E aí, de fato, como eu digo, a vida é feita de ciclos. Então, o ciclo da minha vida, como da vida de todos, ele é vinculado à família e aos amigos, né? Então, e você fazer aquilo que gosta. E o agro é apaixonante. Então, quando isso aconteceu, eu de fato chamei o Domingos Neto e nós buscamos estudar como fazer no agro. Não só por deleite pessoal, mas para mostrar que é possível você ganhar dinheiro, ter resultados no agro. Ter resultado no agro. Deleite pessoal, ficava só com a chácara, e estava aqui, como eu sempre tinha, etc. E tal. Então, nós passamos a fazer essa questão. E um deles, tá, é no que pese a ter áreas de manga larga, porque o manga larga tem a gente, tem o Chiquinho Feitosa, outra coisa. Gente aqui. Antes de vocês marcarem qualquer coisa com Domingos, doutor Domingos, aqui no Tauá, marque depois das 7 da manhã, porque 5 horas ele está montando impreterivelmente. Exatamente. Então, assim, 7 horas, eu cheguei aqui na fazenda, saí muito cedo lá do Icó, cheguei aqui, ele estava montado, peguei ele em cima do cavalo, fazendo aquilo que ele faz toda manhã, estando aqui no Tauá, que a gente vem acompanhando. De fato. Diga-se de passagem. Se o manga larga machador inclusivo. É inclusivo, porque é um animal que, para passeio, você passeia com toda a família. Então, meu filho gosta, minha filha gosta, meu genro gosta, minha nora gosta, meus netos gostam. As menininhas ainda vão para os pôneis, charretes, sei o quê. O neto só quer saber do cavalo grande. Então, aí você vai ver. Então, assim, aí nós estamos mostrando, desenvolvendo e tentar colocar aqui nessa região a linha e no interior, que nós já temos muito no estado, mas muito próximo de Fortaleza, a questão do manga larga machador para a família. Você tem que, para trazer os filhos, os netos para o campo, tem que ter atrativos. E não tenha nenhuma dúvida o maior atrativo. Que esse é um atrativo fantástico. Total. Porque você vê, então eu, de fato, estando aqui no Tauá, às 5 horas da manhã,
pego o meu Impreterivelmente. cavalo, e impreterivelmente vamos E eu quero cavalgar eu aí, quero me convidar, ver as viu? coisas da A fazenda. próxima Está às vez suas ordens. eu quero vir Aliás, aqui se para você quiser, você montar. dorme aqui hoje, a gente já anda amanhã. Não, Vamos amanhã- pensar, se você quiser, é logo agora. Comigo as coisas vão. As decisões são rápidas. Porque eu quero que você Vocês não faça estão vendo aí, imagens. não, mas a turma nossa aqui, de retaguarda, tá todo mundo assim. Porque todos têm compromisso, tá todo mundo assim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos firmar aqui um compromisso no Festival. Ah, tá. No Festival. O Festival, você vem um pouco antes, né? Porque Sim, o eu Festival, vou trazer os animais. aí você vir no Festival, tá fechado aqui, ficamos assim para poder você vir. Mas é importante que vocês, antes No de ano saírem, passado, o senhor me façam... convidou É. e eu falhei. Mas esse ano o senhor pode ter certeza que eu vou estar aqui. Pois eu vou querer que vocês, eu vou dar uma voltinha com vocês aí Sim. na cidade e vocês irem à fazenda, e alguns pontos pra vocês fazerem em imagem, porque uma coisa é o que a gente está dizendo. Lógico, Outra total. coisa é que você vai mostrar. É lógico. Então, apresentar o programa Água Total Produtiva a você, enfim, e naturalmente comer aí a manta do carneiro. Isso é fantástico, isso aí é o que a gente gosta. Para poder não perder aí a questão das nossas tradições. Estou muito feliz, estou às suas ordens para as vezes que precisar e a gente honra é nossa, doutor poder Domingos. conversar. Quero parabenizá-lo, porque vocês são resultados objetivos com política pública, aliás, minto, ainda sem um apoio da política pública, mas como empresário, com visão, com planejamento, etc. Tal, conseguir empreender no sertão do Ceará. Tá? Vocês têm lá fora com o Alcimário, vocês lá no Goiás, muito bem, mas nós queremos ver a nossa fazenda no Icó, Sim, dar resultado. total. Então, isso é muito bacana. É o que eu estou fazendo com relação aqui. Isso. Para ter resultado. Por isso que no exemplo. Água Total Produtiva, aqui na nossa fazendinha, nós temos várias atividades. Porque é outra coisa que eu aprendi. Ou você se determina para que é o que você faz lá, ter como atividade principal a bovinocultura, mais para fins de genética, de venda de genética, você tem um objetivo e trabalha para aquilo. E a outra Mas você... sem perder a linha produtiva, Sim. sem perder a rusticidade. Não, sem perder nada disso. Isso que eu tô dizendo. Pelo contrário, contrário. cada vez apurando mais. Ter uma diversidade de atividades que podem ser feitas ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui a apicultura, tá? Nós temos aqui a piscicultura, nós estamos fazendo aqui a carcinocultura, nós temos a bovinocultura. Até comprei de você os animais. Sim, sim. Tá? Vou até conversar com vocês mais uma vez com relação a isso, para ver como é que a gente já compra algumas com prenhez que vem de lá para cá. Terminou que a gente não conseguia o prenhez aqui como um todo na linha. Enfim, a fruticultura irrigada, mostrar que é possível aqui com resultados rápidos, com fruticultura irrigada e pouca água. E pouca água, que é o nosso problema. E a ovinocaprinocultura, que sem dúvidas, a partir do instante que tiver, e você vai ver aqui o abatedor, você vai ver aqui com cisnes, etc. Tal, e uma homogeneidade, uma cadeia, como nós vamos, se Deus quiser, trazer a grande indústria para cá, para ser a indústria Nordeste, que esse é o projeto da Vicunha, por causa da Transnordestina também, e o porto para exportação. Eles querem para exportação, a gente tem aí uma atividade econômica, talvez a que se gaste menos, a que se trabalhe menos, porque o manejo é muito mais fácil e ao que se dê mais, e ao que tenha mais resultado. E o Tá certo? escoamento. Nós somos nós temos o maior número de animais e ovinos e caprinos do estado de Ceará, o segundo de bovinos. Então, isso vai. E a região dos Inhamuns, como um todo aqui, que esse projeto é de natureza regional, nós temos 35% do rebanho do Ceará. Então, há uma expectativa muito positiva. Então, e isso é igual à política. Política é paixão. O agro é paixão. Você toca nisso, lembra do que eu disse? Coração. Por isso que eu, nesses ciclos da vida, estar próximo da nossa família, tá? E próximo da terra da gente. Então, estar lá em Fortaleza, estou com a minha família, parte do Bingo Neto está morando em Brasília, mas vamos pelo menos uma vez do mês, corro lá com Patrícia para a gente ver nossos netos, ele também vem lá aqui, Gabriela está lá e a gente aqui, que é a terra da gente. Então, enfim, nesses ciclos da vida, tá? Eu estou muito feliz
por poder estar contribuindo com o meu estado e contribuindo com a minha região e a minha terra. Então, e você vai, não só pelo que eu estou dizendo, pelo que você já conhece, mas você vai filmar e mostrar que o que se está dizendo aqui é uma realidade. Vai ver como é que nós temos uma fábrica de polpa de fruta da agricultura familiar, o Zezão, o investidor, indo na agricultura familiar, fazer uma adução de água a 2,5 quilômetros e produzindo fruticultura irrigada aqui, vendendo polpa de fruta. Isso Você viu impressiona. o que o indivíduo é do tamanho dos seus sonhos. Seus sonhos. O Estado, o poder público tem que ser o indutor. Tem que ser o indutor, tem que ser o elo garantidor. A partir daí, a coisa começa, de fato, a andar. Então, o Ivanildo Villanova, nessas secas e naquele tempo em que tinha muito menos assistência e muito menos tecnologia para ajudar a superar as dificuldades da seca, fez uma poesia que diz o seguinte: é preciso ter muita paciência, guardar milho num quarto empaiolado, sustentar a criação com alastrado, numa terra que tem pouca assistência, trabalhar num serviço de emergência, esperando pelo inverno que não vem, amar seus filhos e sua mulher querer bem, arrancar do chão seco o pão da vida, sertanejo faz isso, mais ninguém. Então, a genialidade do poeta já mostrava que, com todas as dificuldades, tá, o sertanejo tem espírito, alma, tá, resiliência, para poder superar as dificuldades que a natureza nos impõe e nos desafia. Estivemos aqui com Domingos Filho, que tanto nos honra, uma mente mais do que brilhante. O senhor sabe da empatia que eu tenho pelo senhor, pelo respeito e, sobretudo, nesse estreitamento que a gente teve, que o senhor teve lá na fazenda, eu fiquei mais fã ainda, confesso, porque eu sou fascinado pessoas inteligentes, e é o seu caso. O senhor pode ter certeza disso. A gente aprende muito. É muito gratificante a gente passar momentos em off aqui no programa com o senhor. Nos honra demais. A gente tem aqui um agradecimento muito especial pelo senhor ter aberto as portas do seu Aras, da sua casa. Nós vamos gravar alguns takes aí, mostrar muito daquilo que o senhor falou aqui. Mas, assim, muito obrigado. E a gente cresce muito escutando as suas histórias. Não só aqui, como ali, fora e tal. E ver que o Estado do Ceará tem jeito. Nós precisamos cada vez mais de homens, como o doutor Domingos, que tem entusiasmo. Está com 61 anos, né? Mas com entusiasmo. 11, a vida começa aos 50, só tem 11. Só tem 11. Perfeito, só tem 11. A vida começa aos 50. Então, assim, pessoas jovens com 61 anos, mas com vontade, com garra, com paixão, com aquele entusiasmo de menino que contagia por onde passa, né? E essa é a transmissão que o senhor dá para aqueles que estão próximos ao senhor. Então, assim, muito obrigado. O nosso programa, o nosso singelo programa, Princesa Rural, passa pelo momento mais importante dentro das suas entrevistas, que é entrevistar um secretário de Estado com o tamanho da sua capacidade, com a sua representatividade, com a sua força que o senhor tem no Estado do Ceará. Então, assim, isso é muito importante e deixa a gente muito lisonjeado de ter essa amizade e esse estreitamento. Então, por gentileza, senhor, dê suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado por ter recebido e nos contagiado um pouco mais com esse espírito, com essa vontade de crescer e esse exemplo a ser seguido. Bom, eu aqui agradeço a você, dizer que você, seu pai, vocês também são exemplo, tá? Que não se deixaram abater pelos desafios da natureza. O Simário, eu conheço de longa data, que sempre foi um cara. Foi fazer qual é o primeiro C? Conteúdo, conhecimento. Então, formação.
Tem a formação e, a partir daí, estabelecer processos para vencer na vida. Sim. Indivíduo do tamanho do seu sonho. Onde é que vocês estão? Aonde os seus sonhos pediram, que ainda vai muito mais além. Então, tá aí certeza. um exemplo que é a questão de você ir lá. E a vida é assim. A vida, a gente, eu digo sempre aqui, às vezes perguntam, Domingo, o que é que você acha o seu maior legado aqui na sua cidade, na sua terra? Então, eu digo, não é a obra de cimento e cal, só isso que a gente conseguiu contribuir. Mas é mostrar aos meus conterrâneos dos Inhamuns, e se Deus quiser, aos meus conterrâneos do Ceará, que, de fato, o indivíduo é do tamanho dos seus sonhos. Não se deixe abater pelo primeiro sacrifício. Não se deixe... saiba que a vida é de altos e baixos para todos nós. Não tem ninguém a quem Deus tenha dado 100% só de vitórias. Sim, Todos nós temos altos e baixos. E eu encerro dizendo com o poeta Gessé Costa, que esteve aqui com a gente outro dia na Farra dos Poetas, que tem uma poesia inteligente que diz o seguinte: quando alguém me pergunta como é que eu sou capaz de levar quedas tão feias e ainda correr atrás, eu respondo, meu patrão, quem não quer cair no chão, não pensa em querer voar. A vida não é um salto e quem quiser voar mais alto não para até decolar. Não pare. É isso aí. Tivemos aqui a honra e a satisfação desse papo mais do que prazeroso, enaltecedor e rico com o doutor Domingos Filho. Muito obrigado. Valeu, obrigado a toda a audiência. Chegamos mais no final de um programa mais do que especial, um programa de agradecimento a você que nos acompanha nas redes sociais, a você que manda as suas perguntas para o Pergunte ao Técnico, a vocês que comentam os nossos cortes nas nossas redes sociais, seja no TikTok, seja no Instagram. Muito obrigado de todos aqueles, de mim, Virton Costa, que estou à frente aqui, sou o âncora desse programa, como do Matheus Leandro, que é o nosso diretor, como do Jamerson, que é o técnico que faz os cortes, que é responsável pela técnica, como também do meu motorista, Carlos Vandenberg, que sempre está ao nosso lado, dando todo o suporte, levando a gente, trazendo, enfim, é o Bombril ao 1001 Utilidade, que sempre está ali, servindo aos nossos programas. Um agradecimento especial. A partir do próximo domingo, continuaremos com a nossa série de entrevistas mais do que especiais, levando o melhor do nosso tempo, da nossa energia e do nosso conhecimento para você. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Abraço, fiquem todos com Deus e nos acompanhem nas redes sociais, no TikTok, programa Princesa Rural, e no Instagram, @Princesa Rural. Fico lisonjeado em ter cumprido da melhor maneira possível esses 2 meses, em especial por vocês, para levar o melhor de nós e o melhor dos nossos convidados e o melhor das informações para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Valeu! Eita, coisa boa é criar gado. Eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra. E quem compra gado nunca perde.